é 300 e poucos, 315, 320. É uma diferença brutal, né, para o Flamengo. É uma diferença muito grande, né, ainda. Não sei como, viu, PVC, Rodrigo, que os outros clubes. O Corinthians eu imagino que poderia fazer, mas não esquece, vai demorar uns 3, 4, 5 anos. Em 2021. Então o Flamengo foi o primeiro a bater 500 milhões, o primeiro a bater 1 bilhão, o primeiro a bater 1,5 bilhão e o primeiro a bater 2 bilhões. E na esteira disso, vem outros clubes. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai clicando no botãozinho aí de hypar para hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos para vocês com as principais reações dos rivais pelo Brasil e pelo mundo do nosso Flamengo. Então vamos para mais um corte que eu preparei para vocês. Primeiro tema, então, na tela, manda, por favor, o toque de magia. Olha lá como o Flamengo atingiu 2 bilhões. 2025, receita estimada 2 bilhões e 2 bilhões e 100. Vendas de jogadores 511 milhões. Isso aí dá o quê? 10%, 20 e poucos por cento do orçamento. Patrocínio e licenciamento 483. Premiações 420, direitos de transmissão 247, Match Day 240 milhões, números expressivos, hein, Rodrigo Matos? Isso aí, Massini. Assim, esses números não são ainda os definitivos, né? A gente já não tem um balanço fechado do Flamengo. O que eu fiz? Peguei o balancete de setembro. Aliás, vão sair os números na terça-feira. O Flamengo vai votar o orçamento do ano que vem e vai dar os números provavelmente mais finais numa reunião de conselho. Eu peguei os números de setembro, fiz algumas projeções, alguns números já estavam fechados, como venda de jogador, é isso mesmo, não vai mudar. Premiações também, foi até um levantamento aqui do UOL. E alguns eu usei, ele tem uma projeção do Marcelo Munchen, que é um professor de ciências contábeis da Universidade de Petrópolis, e eu bati com o pessoal do Flamengo, e eles falaram, é nessa linha mesmo também, tá por aí. Então vai ter uma outra coisa que pode ter alguma modificação, mas é nessa ordem de grandeza. Você já imaginou transformar suas ideias? Que mostram esses números, né? O primeiro clube brasileiro que atinge 2 bilhões a 2 de 100, pelo que me disseram, vai ficar entre 2 bilhões e 50 milhões e 2 e 100, mas mais perto de 2 e 100 do que de 2, né? O valor final. O que você tem, a venda de jogador ainda é muito significativa, né? Porque saiu o Gerson e o Wesley, então uma venda alta no meio do ano, o Flamengo também gastou bastante dinheiro, então acabou que gastou um pouco mais, empatou ali, né? Mais ou menos nesse sentido, como costuma fazer. Patrocínio e licenciamento, isso é que eu acho que é o ponto que a gente deve ressaltar bastante. Hoje já é um valor superior a direitos de TV, bem superior, né? É claro que você tem que considerar que premiações, e eu vou explicar aqui, premiações têm direito de TV aí. Por exemplo, tá o dinheiro da Libra aí. Então, por outro critério, a gente poderia botar 300 e poucos milhões de direitos de TV e tirar 57 aí de premiações. E mesmo o dinheiro da Libertadores, se você for colocar no fim da linha, é uma TV, né? É direito de TV também que a Conmebol tá pagando pelos clubes estarem jogando ali. Mas é bom a gente diferenciar para ter o aspecto de quanto a performance esportiva influencia no geral, né? Então, 420 milhões é uma premiação muito alta, a premiação da Libertadores, com 130, o Mundial do meio do ano, não esse do final do ano, que influenciou muito positivamente, né? Os clubes tiveram valores acima de 220 milhões, é o maior valor, aí mais do que o campeão da Libertadores, e não vai ter no ano que vem. Então, é uma receita extraordinária. E os direitos de TV que a gente chama fixo mais audiência, que são esses de 247 milhões, que vai incluir fixo, por exemplo, inclui a Libertadores, né? 3 milhões de dólares, a Libertadores paga 3 milhões de dólares para quem entra logo de cara. Não é premiação isso, né? O cara entra, participação, ele ganha 3 milhões de dólares. Carioca, o próprio brasileiro, enfim, vai ter essas competições que pagam ali os direitos. A gente sabe que teve uma queda, a gente já discutiu isso bastante aqui nesse ano. Mas você vê que é um peso menor dentro do total do clube, né? Já não é aquela coisa de ter um valor tão significativo dentro do geral. E Match Day
o Flamengo teve alguma evolução com as receitas do Maracanã e muito também, ele não teve uma evolução exatamente, teve uma evolução no quantidade de dinheiro, mas teve uma evolução mais no que sobra para o clube, porque ele reduziu o custo, então ele começou a ter maior sobra desse dinheiro de bilheteria, match day tá, bilheteria e sócio-torcedor, né? O estádio está fora, quem fizer a conta aí vai dizer que eu não sei fazer conta porque não chegou nos 2,1 bilhões, mas é porque, na verdade, tem umas outras receitas que eu acho menos importantes que eu não botei aí, social, essas coisas que não estão aqui muito na nossa discussão, estádio até do Maracanã, também não botei. Então, mas a ordem de grandeza vai ser essa. Então, chegou a 2 bilhões, também por causa da performance esportiva com essas premiações. Mas é importante notar que o Flamengo passa a ter uma receita recorrente, sem depender mesmo de venda de jogador. Isso a gente vai ver para o orçamento do ano que vem, que vai prever 1,8 bilhão, muito alta, independente mesmo dele ganhar campeonato e de vender jogador. Esse ano você passa de 2 bilhões porque ganhou o campeonato e porque vendeu o jogador. Fato. Mas o que tem de garantido com receita de... Você vê patrocínio e licenciamento, por pouco, mesmo com uma venda altíssima, não foi a maior receita. E ano que vem vai ser maior, porque o contrato da Betano vai ter o ano inteiro. Então, eu acho que o Flamengo está caminhando para uma coisa muito parecida com o que acontece na Europa, que é ter o direito, a propriedade comercial como um valor superior à venda de direito de TV. 500 anos atrás... Sim, que o Flamengo é o que está impulsionando mesmo isso e ele está trazendo como se fosse uma alavanca outros clubes para cima, porque eles precisam isso é muito bom. Precisam tentar se equilibrar. O Palmeiras bateu 1 bilhão de receitas depois do Flamengo ter batido. Mas a conta do futebol brasileiro, Rodrigo, esses números que eu tenho aqui não são muito exatos, porque a fonte são publicações de vários lugares, mas olha só. É uma aproximação, tá? O primeiro clube brasileiro a bater 150 milhões de receita foi o São Paulo em 2006. Nós estamos falando de 19 anos. Não, faz sentido. 151 milhões de reais. 151 milhões de reais foi receita do São Paulo aproximadamente em 2006. São 19 anos, a gente está multiplicando isso por 14. Ou por quase 14. Né? O primeiro clube brasileiro a bater 200 milhões de receita foi o Corinthians em 2010. 212 milhões. Em 2012, por causa do Mundial de Clubes, o Corinthians foi o primeiro a bater 300 milhões de reais. 358 milhões de reais. Em 2016, o Flamengo já começou essa alavancagem de... alavancagem não é uma palavra ruim do ponto de vista econômico. Essa catapulta de ir saltando de esse trampolim. Em 2016, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro a bater 500 milhões de reais de receita. Em 2019, ele bateu 950. Ele bateu na trave de fazer 1 bilhão. Eu me lembro de uma conversa da minha ingenuidade, na época, conversando com o ex-presidente Rodolfo Landim, que eu perguntei quantas empresas têm 1 bilhão de faturamento no Brasil, com uma coisa assim, extraordinária. Ele falou, nossa, muitas. Mas era um futebol brasileiro nesse salto de 2006 a 2019, praticamente chegou a 1 bilhão. Aí, em 2020, foi pior por causa da pandemia. Né? O Flamengo teve uma queda por causa da pandemia. E em 2021, ele já bateu por este levantamento. Tem gente que fala que é o 4º ano seguido que o Flamengo bate mais de 1 bilhão, então vem de 2022. Mas nesse número que eu tenho aqui, que é aproximado, o Flamengo já bate 1 bilhão e 82 milhões em 2021. Então o Flamengo foi o primeiro a bater 500 milhões, o primeiro a bater 1 bilhão, o primeiro a bater 1 bilhão e meio e o primeiro a bater 2 bilhões. E na esteira disso, veio outros clubes. Né? A receita do futebol brasileiro cresceu pela concorrência, cresceu pelos direitos de televisão, cresceu pelos patrocinadores, cresceu pelas bets, mas o Flamengo é quem puxa, como se fosse uma corda que ele lança para trazer todo mundo junto, porque todo mundo precisa tentar se aproximar disso. Mas se você pensar em 19 anos, o que mudou no futebol brasileiro, descontando a inflação, é extraordinário. Né? Ou seja, que faz a gente pensar, tem como ser melhor ainda. Provavelmente tem um domínio. Você não falou de números aí, mas provavelmente teve um momento de domínio de receita do Palmeiras, né, PVC? Que o Palmeiras teve a maior receita ali, talvez 2016, 17, 18. Eu não tenho, estou falando aqui de cabeça,
Mas eu acho que teve um momento que o Palmeiras teve alguma coisa tipo São Paulo, depois Corinthians, aí Flamengo e Palmeiras estão parecidos, o Palmeiras tem um momento e tal, e aí depois o Flamengo fica um pouco para frente. É mais ou menos... Mas agora, gente, ó, eu queria só dizer para vocês, com relação ao Palmeiras, eu tenho o orçamento para o ano que vem aqui na minha mão, e o que tem aqui projetado para arrecadação em patrocínio e licenciamento, com tudo, dá 296.465.000 reais, com a possibilidade de você colocar mais 25 milhões, que é o que o Palmeiras ainda espera em trazer em patrocínio. Licenciamento é outra coisa, tem um contrato lá com a CIMED, que rende royalties, não dá muito para a gente medir, mas vai chegar aí a 300 e poucos, 315, 320. É uma diferença brutal, né, para o Flamengo, é uma diferença muito grande, né, ainda. Não sei como, viu, PVC e Rodrigo, que os outros clubes. O Corinthians eu imagino que poderia fazer, mas não esquece, vai demorar uns 3, 4, 5 anos para poder tirar a cabeça da água. Mas para uma diferença tão grande assim, cara, preocupante, por exemplo, Rodrigo, 32% do orçamento do Palmeiras para o ano que vem é esperado em venda de jogador. É claro que se você ganha um estadual, por exemplo, você ganha mais dinheiro, a meta proposta pelo Palmeiras é chegar entre os quatro no G4, quartas de final na Copa do Brasil e Libertadores. Se você avança uma fase, você recebe mais dinheiro e, portanto, cai, o 32% cai um pouco essa porcentagem, né? Mas olha, não vai ser fácil não para os outros clubes chegarem perto do Flamengo, viu? Eu acho que... Só para completar o que o Rodrigo falou, em 2018 o Palmeiras foi mais receita do que o Flamengo. Celebre o fim de ano com chuva. Mas é que o Palmeiras não foi o primeiro a chegar, né? O Palmeiras bateu 850 em 2018 e o Flamengo já tinha batido 500. Desculpa, Rodrigo. Eu só estava falando desses movimentos, né, dos 4 principais clubes, digamos assim, para ver como é que eles se deram e que são interessantes para olhar para essa história. Massini, quanto ao patrocínio e licenciamento, né, acaba que a comparação é imperfeita porque você não incluiu o licenciamento do Palmeiras, né, mas a ordem de grandeza eu acho que é por aí. Não, tem tudo aqui, Rodrigo. Patrocínio e licenciamento. 24% da receita para o ano que vem, 300 milhões, velho. Assim, tem dois fatores aí. Existe uma diferença entre os dois clubes de tamanho de torcida, de alcance. Então, o Flamengo sempre vai ter um potencial maior que o Palmeiras em patrocínio e licenciamento. Isso não tem muito como alcançar, enfim, nesse sentido. Só que eu ainda acho que o Flamengo explora melhor o seu potencial. Por quê? Hoje ele tem uma TV muito grande, já bem trabalhada, que está alavancando esses patrocínios nos contratos que, por exemplo, foram feitos com a Betano. Tem uma rede social muito bem trabalhada e maior, já mais estruturada, eu acho que é a do Palmeiras. E lançou uma linha de loja já durante a gestão Landim, que se expandiu muito no país e que hoje você olha, tem loja de venda do Flamengo em quase todos os lugares. Então, eu não vou dizer que o Palmeiras consegue alcançar, mas eu acho que ele tem potencial para aumentar o que é feito dentro hoje. Do patamar dele. Se ele fizer a mesma coisa que o Flamengo faz, eu acho que ele vai aumentar e a diferença talvez seja reduzida nesse sentido. Eu acho que as duas coisas são verdades, digamos assim, nessa diferença dos dois. E quanto à venda dos jogadores que você citou do Palmeiras, acho que assim, é um método do clube, que é um clube muito eficiente nessa questão de revelação de jogador. Agora, eu não sei se ele vai conseguir fazer a mesma coisa, não tem Endrick e Estevão esse ano, né? Então vai ter talvez uma dificuldade maior para atingir esse valor. Sim. Perfeito. O João Paulo Sampaio disse que tem 142 jogadores dos Palmeiras espalhados pelo mundo que não vestiram a camisa do Palmeiras profissional e que o Palmeiras tem uma porcentagem aí. Então a coisa ainda vai virar, vai andar. Para arrematar, vamos para o próximo tema. Diga lá, para fechar esse. Eu só ia falar da questão da pesquisa mais recente do Globepec, que é uma pesquisa, então ela tem uma amostragem, que o Palmeiras passou a ter, segundo essa pesquisa, a terceira maior torcida do país, e as amostragens indicam que a diferença do Palmeiras para o São Paulo, não para Corinthians e Flamengo, está no interior de São Paulo e no Nordeste.
que é onde o Palmeiras está ganhando do São Paulo. Então, esse potencial, como o Rodrigo falou, das lojas, precisa se espalhar mais. Precisa ter Maceió, Recife, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Maranhão. Nesses lugares, a torcida do Palmeiras não é como a torcida do Flamengo, mas ela é significativa. Tem um crescimento da torcida do Palmeiras no Nordeste. Eu já ouvi alguns dados separados, histórias. Sabe que a minha irmã estava no interior da Bahia, eu acho, e ela comentou que um dia que ela passou em alguma cidade e o... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, se você é novo, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.